Fala galera, sejam bem-vindos ao podcast Pode Advogar, o podcast da advocacia da primeira divisão. Meu nome é Felipe Rossi, professor e advogado, estou aqui com Eduardo Farias, professor e advogado. E com o nosso querido Léo Paixão, professor e advogado. Show! Como sempre, o episódio de hoje de suma importância, mas para além da habitual importância, vamos falar um pouco do dia a dia da atividade do aluno, do profissional moderno, do uso de ChatGPT nas suas atividades cotidianas, em especial no que concerne à docência, né? Como que está essa relação de trabalhos, o que os alunos estão fazendo? Será que nós, como professores, a gente está utilizando isso? Ou mais, será que o ChatGPT ele tem contribuído para uma falta de busca ou uma falta de procura de fato nas fontes e na origem daquela informação? Essa temática de hoje, sem sombra de dúvidas, ela também acaba por te atingir, porque é uma coisa que está inerente à realidade do contexto social. Mas dentro de sala de aula, será que o profissional do futuro, o profissional que está sendo criado, ele está trabalhando com essa ferramenta como uma forma de apoio ou ele está se limitando a utilizá-la como se fosse uma espécie de bengala? Esse tipo de discussão, hoje nós vamos trabalhar dentro desse contexto jurídico e, obviamente, profissional que nós estamos envoltos. Então, mas antes de adentrarmos, né, na temática ali específica, vamos passar aqui o nosso Eduardo para os nossos merchans e patrocinadores incríveis. Começando aqui pelo nosso açaí puríssimo. Galera, melhor açaí que você vai tomar na sua vida. Um açaí sem mistura, você tem inclusive lá a opção de tomar o açaí só a fruta açaí, sem aditivo de absolutamente nada. Inclusive tem um sabor bem diferente. Eu já experimentei. Eu gostei, mas confesso que com adoçante fica um pouquinho melhor. Mas eu fiquei habituado agora, nos últimos tempos, a doce. E você pode montar o açaí do jeito que você quiser. E lembrando que lá na loja do Luizão, lá na CNB 13, você tem direito a 20% de desconto em qualquer item se você for nosso seguidor. Só chegar lá, dizer que é seguidor do podcast e você vai ter 20% de desconto. Além... Cara, lá é muito bonitinho, né, velho? É muito legal. Cara, lá é legal. É legal. E, além disso, Makes Store, a sua loja de maquiagem, tanto no Venâncio quanto em Águas Claras, lá na Galeria Labelle. Os nossos seguidores têm 10% de desconto. E se você quiser patrocinar o nosso podcast, é só mandar um direct que a gente resolve isso pra você ligeiro. Show de bola. Bacana. Cadê o método RTD? Tem a imagem aí, ô Henrique? Entendi. Cara, antes de aparecer, só matéria civil e processo civil, né? Sim. Agora no exame 38, teve o ingresso das novas 3 disciplinas. Sim. E aí civil e processo civil perderam uma questão cada, né? De 7 caíram para 6. No nosso método RTD, só para dar esse feedback aqui para ti, no nosso método RTD, tanto no 90, quanto no 60, quanto no 30, nós acertamos as 6 questões de civil, as 6 questões de processo civil. É surreal, hein? Surreal, cara. Sensacional. A galera Parabéns, Léo. porque a galera vai pra cursinho, aí eu... A Siri. Olha a Siri. A galera vai pra cursinho, o cursinho encerra o exame, aí fala assim, acertamos todas as questões lá no exame. Claro, eles estudaram o edital inteiro. Não tem como não acertar todas as questões. Só que aí no método RTD a gente trabalha apenas aqueles temas específicos que, de fato, vão fazer a diferença ali pro... Leonardo parece gente. Olha aí, ó. Pra quem que nunca me viu de terno. Aí, ó, já vi de terno, já, ó. Isso é montagem, né, Leonardo? Não, você pegou não, essa foto cara, do corpo no Google e botou teu rosto aí. Foi. Nessa era de inteligência artificial, né? Filtro mais Makes Store. Aí, ó. Muito massa. Mas, ó, gente, falando de método RTD, é uma mentoria, um acompanhamento que nós fazemos para a sua aprovação no exame de ordem. Então, se você conhece alguém que ainda está buscando a aprovação no exame de ordem, não deixe de compartilhar. Nos últimos exames, a gente tem acertado uma média de 53 a 63. E essa discrepância é porque nós temos cronograma só de 30 dias, então a gente enxuga ainda mais as metas. Mas mesmo no cronograma 30, o nosso menor acerto nas questões é 53. E vocês sabem, só precisa de 40 pontos para ser aprovado. Por isso que a galera chega lá e faz uma boa pontuação, estudando de maneira direcionada, sem cursinho, sem PDF, sem videoaula, mas de uma maneira estratégica, que a gente ensina o passo a passo lá dentro. Então, pode confiar. Nesses últimos exames, nós aprovamos mais de 3.000, quase 3.200 alunos nessa brincadeira. Surreal, hein? Surreal, cara. Gente, Eu não pra esperava, caramba, não E se eu esperava. É muita assim, gente. já reprovei em outras vezes, você acha que esse método, ele
Tenho muitos depoimentos. Inclusive, hoje pela manhã, eu estava conversando com uma aluna que está fazendo civil agora para a segunda fase. Ela falando para mim que já era o 4º exame dela e ela tinha quase desistido quando encontrou uma propaganda de um Léo Paixão lá na internet. Ela estava falando hoje para mim. E ela conseguiu aprender, não só a estudar, mas ela aprendeu a dominar as emoções no dia da prova. Excelente. Porque tem um detalhe, cara. Muita gente sabe o conteúdo, mas no dia da prova não Cara, consegue. Contar um negócio pra vocês aqui. Eu fui fazer a prova da ordem, né? A segunda fase. A long time. A long time ago. E aí, eu fui acompanhado, né? E aí, a pessoa que tava comigo, do nada, me veio um estalo assim, eu falei, você lembra do princípio da consunção? Aí falou, não. É o tipo E de aí- pergunta que eu não deixo meus alunos fazerem no dia da prova, Cara, velho. aí eu fui expliquei o princípio da consunção e tal. Aí, beleza. Primeira questão da prova. Consunção. Ela acertou, eu errei. Sétimo Caraca, exame. moleque. Sétimo O exame. sétimo exame. Foi um de crime de ordem tributária. Eu lembro, eu dava a segunda fase pra pena. E aí- 7. É. Foi a Eu peça mudei, que caiu o relaxamento? Não, Não. apelação. Apelação assistente de acusação. 95% de reprovado. Lembro. É, esse Eu Puta de uma faço, sacanagem, eu né, faço velho? parte de um seleto grupo de 5% de E pessoas que vocês- foram aprovadas nessa prova. Porque eu fui bem? Não, porque Deus é bom. Deus foi muito misericordioso Foi uma comigo esse sacanagem dia. aquela. Mas essa prova teve até gabarito errado. Teve erro. Foi uma senhorinha que entrava no ônibus. E aí era erro de tipo. A tese defensiva, mas o certo deveria ser erro de tipo determinado por terceiro, porque a pessoa entregou droga pra ela. São coisas diferentes. Totalmente exatamente. diferente. Eu acho que essa questão não tava lá, não. Essa é Tava. do seguinte. Não, foi da segunda Cara, mas foi teve uma foi dessa daí. sucessão de erros, assim, É. na era FGV, principalmente do exame 5 até o exame 10. Carlos Roberto Bittencourt, né? Nosso querido doutrinador. Ele chegou a fazer de graça mandado de segurança para anular aquela prova que caiu uma revisão criminal. Ele estava pedindo o gabarito. Eu lembro. O gabarito Foi pedia teses que na prática não era possível. Sim, nono, uma coisa assim. É. Foi no nono exame. Alguma coisa assim. É, eu lembro disso. Eu lembro porque teve um amigo que fez essa prova. Agora, eu acho que 40 questões é pouco. Ih, aí é outro episódio, senão aqui virou. E tem que ter prova oral. Mas. Depois que passa. Vamos cancelar o Eduardo? Vamos cancelar. O episódio de hoje é sobre cancelamento. O AB-fobia agora também. Inclusive, Cancela. no mestrado eu escrevi um negócio de cancelamento, né? Até porque a gente vai falar bastante dessa parte digital e eu escrevi sobre a morte do sujeito digital, que é justamente essa política do cancelamento. Escrevi na época do mestrado um artigozinho, sabe? Só para trazer um pouco dessa discussão, como os efeitos do cancelamento. Mas ó, vamos lá. O tema de hoje, ele tem uma relevância salutar, porque nós tivemos várias notícias sobre essa questão do uso de chat GPT, por exemplo, mutado. advogado multado. Então teve uma questão muito nova sobre o TSE, da questão da multa que foi aplicada, né? Em outra oportunidade a gente já até conversou sobre isso, porque o colega advogado usou o chat GPT no contexto da sua peça. Só que, primeiro, eu acho que é importante a gente explicar essa notícia. Vou explicar, eu conheço bem esse caso, na época eu cheguei a dar uma lida na decisão, mas foi o seguinte, o procedimento que o colega advogado utilizou na manifestação do processo, que discutiu os presidentes, enfim, ele não era sequer cabível, né? E assim, o problema como um todo é que a fonte foi identificada, da onde foi a origem, porque você consegue perguntar ao ChatGPT se aquele texto foi produzido por uma AI ou não. Então ele consegue ali por meio de elementos, indícios, o que também é preocupante. Chat GPT dedo duro, velho. Cara, X9. Ele dá e te entrega. Então, e aí, assim, conseguiram verificar a fonte e tal, e aí realmente foi multado, porque era totalmente incompatível. Era uma manifestação que não tinha guarida jurídica, era uma confusão como um todo. E aí, por isso é importante lembrar que é uma máquina em desenvolvimento, embora tenha um acervo gigantesco, o mau uso desse instrumento, ele também é problemático. E eu quero começar, inclusive, com essa provocação sobre o uso do chat GPT na construção do profissional e na atuação do profissional. Ouvi a opinião de vocês sobre esse assunto, logo em seguida eu tenho a minha, sobretudo com relação ao profissional de desenvolvimento, mas para a gente começar a colocar essas cartadas na mesa, assim, a opinião de vocês sobre o chat GPT. Tá bem aí, cara? Eu Tá morro bem? de medo de chegar nessa idade. Eu também, desse Ficar jeito. desse jeito assim. É um engasgo com açaí, aí ó, já era. Vai de Cara, você base. viu que teve uma mulher que morreu engasgada tomando água, né?
verdade. Da outra vez ele passou mal. Vamos colocar no chat GPT aqui, amigo idoso. Expectativa de vida do amigo que consegue se engasgar tomando açaí. Me parece que não é muito alta. Não, e assim, eu não vejo o Léo já tem um tempo. Léo, eu acho que ele tá com mais cabelo branco, cara. E a barba... Tu tava na neve? É a única explicação. Voltando do calor. Mas diz aí a opinião de vocês sobre essa Quer questão. começar? Você primeiro. Cara, eu acho um Os mais jovens absurdo. primeiro. Eu acho um absurdo esse negócio de advogado ficar usando chat GPT. Ah, mas melhora a produtividade. Cara, mas não é assim que funciona. Você, ainda mais o profissional que está em construção, ele precisa aprender a trabalhar sob pressão. Porque, infelizmente, a advocacia é uma profissão que você vive sob pressão por conta dos prazos. Então, embora toda profissão ela tenha prazo, o advogado, ele só lida com isso. Ele só lida com prazo. E a maior parte dos prazos são próprios. Perdeu, gera preclusão consumativa. Ou seja, aquele ato processual, ele não vai poder ser realizado. Tecla SAP. Preclusão consumativa, preclusão temporal e preclusão lógica. Preclusão é perder a oportunidade. Camarão que dorme, a onda leva. Preclusão. Consumativa é quando você fez uma peça e não tem como apresentar outra porque você já gastou. Tipo o truco que tem rodada. Se você gastou ali o zap na primeira rodada, eu ensino assim no cursinho. Preclusão é truco. Sabe o que eu fico pensando? Fred Didier Júnior vendo um negócio desse. Alexandre Freitas Câmara. Véi. Mas é importante ligar a tecla SAP, vai. Vou falar um cara que Não, eu eu lembrar o gostei, nome. cara. Vicente Greco eu ri. Filho. Não, claro que não, Gabriel. Eu só ri porque você entregou o que você fazia durante a faculdade, só isso. Mas não tem truco 1, 2 e 3 na faculdade? Então, basicamente, assim, é oportunidade. Então, se você gastou uma oportunidade ali com uma peça ruim ou uma jogada ruim no truco, você não tem como pegar a carta de volta. Então, basicamente, essa ideia de que o Dudu tá falando de tem momentos. Se passar aquele momento, um abraço. E, velho, e o dia que, de repente, não der pra usar por algum motivo? Como é que vai fazer? Como é que ele vai construir a peça ou a tese dele? E não é porque uma inteligência artificial tá fazendo que tá certo. Sim. E se você não constrói, se você não passa por esse momento de gastar tempo, e que eu acho que eu vou até reformular, vou utilizar outro verbo, investir tempo nessa construção, eu acho que fica faltando alguma parte no profissional para ele ser completo. Então, desde que o mundo é mundo, o advogado ele investe tempo na petição, na fala, e com um detalhe, né? Imagina a sustentação oral. Se você fez um recurso pelo chat GPT para você sustentá-lo, é muito mais difícil do que se você tiver produzido a peça. É a simples ideia do TCC. Se você fez o TCC, você consegue apresentar. Se você fez o recurso, você consegue sustentar. Quantas vezes, cara, em razão do número de demanda, a única coisa que dava para fazer era na noite anterior ler o recurso que você fez para... Chama o SAMU, Henrique. Chama o SAMU. Traz um balão de oxigênio pra ele. A única coisa que dava pra fazer em razão do tempo era ler o recurso que você fez. Só que você fez. Então é muito mais fácil de você memorizar do que se você tiver utilizado uma inteligência artificial para poder produzir. E lembrando que não é porque a inteligência artificial fez que tá certo. Então, eu acho que é fundamental o profissional no início de carreira, em especial, passar por esse perrengue de ter que produzir uma série de peças ao mesmo tempo. Cara, e é perfeitamente possível. Você já comentou experiências que você teve no escritório que você trabalhou no início de carreira, que você fazia recursos especiais extraordinários, recursos no plural, em um único dia. Cara, e aí, lá no escritório a gente já cansou de fazer memorial e apelação, várias, em um dia só. Então, não... Sei lá, eu acho que não faz muito sentido o profissional ficar se utilizando de subterfúgio. Pra mim, isso é pegar atalho. E pegar atalho, geralmente não dá certo no final. Já vou até fazer uma provocação. Quando tu vai na delegacia e precisa fazer uma petição ali pro delegado. Tu vai botar no chat GPT no celular e vai ficar copiando o celular e teu cliente do lado vendo? Isso não existe. Isso é uma coisa assim, muito de prática, tá? Talvez em sala de aula não tem tempo para passar isso, mas na vida prática, por vezes, você às vezes está no balcão de uma delegacia e tu precisas realmente, assim, peticionar numa folha em branco. Então, é necessário que tu saibas minimamente ali a concatenação de ideia e escrever. Então, mas eu nunca mais vou escrever uma peça manuscrito. Então, assim, depende da área, porque como eu tô falando, para título de atuação criminal,
né? Lá atrás, quando eu ia bastante em delegacia, olha, eu também já tive que fazer. Não, e não é só isso. Quando você tá peticionando, você tá aprendendo. Sim. Se você coloca a inteligência artificial pra peticionar pra você, você não vai estar aprendendo. Aquele tema, quanto mais você peticiona um tema, mais aquilo dali fica enraizado na tua mente. E aí é uma questão de neuroplasticidade que, de repente, o Léo consegue falar até melhor do que eu. Tá bem aí? O que eu falo antes? Tu vai pegar um atestado? É. Então, Contextualizar aqui minha opinião do que o Dudu falou. Eu acredito assim, ó, há profissionais e profissionais. Acho que se você tiver um profissional que sabe escrever, já passou por essa labuta, como vocês estavam comentando aqui do Felipe, que precisava fazer recursos e recursos num único dia, né? Você já passou por essa selva, digamos assim, né? Por essa situação da jornada de ter que aprender, digitar, escrever, estruturar. Você sabe realmente ali o caminho processual e material do que deve ser colocado. E você tem uma gama, uma grande quantidade ali de processos num único dia. Hoje, por exemplo, ele poderia ser usado a favor. Acho que o problema é profissional, início de carreira. Mas é isso que a gente tá discutindo, né? Profissional, é informação. início de carreira. Já ir direto pedindo para uma inteligência artificial fazer, ele de fato, ele não vai conhecer os caminhos desse processo da escrita. Cara, vamos lá, 2 grandes armas do advogado, a escrita e a oratória. Escrita e oratória. E uma auxilia a outra. Uma vai fomentando a outra, uma vai educando a outra. Só que para isso você precisa passar por esse martírio mesmo, de sentar, de escrever. Tem muita gente que senta para escrever e aí vem uma coisa e enrola e não faz, e o cara fala assim: "Não, deixa eu colocar aqui no chat GPT". Ele não vai aprender. Daqui a pouco, qualquer mínima petição ele já vai colocar no chat GPT. Então eu acho assim, ó, é que nem faca, cara. Pode ser usada ali por um profissional, cozinheiro, fazer uma boa de uma comida, mas também pode ser usada ali por um bandido e matar. É a forma como tem se usado o chat GPT que eu acho que tem que ser levado em consideração. Mas o problema é que vão começar a usar. Já estão usando na graduação. Então, é um vício. E eu nem vou falar vício, porque vício você supera. É uma dependência cognitiva que estão criando e psicológica do chat GPT, dessas inteligências artificiais, e que não vai ser superado. E que vai dar problema lá na frente. Quer ver assim, ó, um advogado profissional usando o chat GPT. Se você é um advogado que já sabe o que você quer ter ali no chat GPT, você faz ali o comando tem que ser específico, tal, enfim, tem que saber dominar o negócio, não é só fazer um único comando e tá resolvido. Se ele entrega a petição para você, você com a sua experiência, você consegue dizer novamente para ele, cara, eu não gostei disso, nessa parte tem que ser assim, essa parte aqui não tá interessante, aqui tá faltando um argumento tal, e isso aqui é incompatível com o artigo tal. Você que já é experiente, porque você passou por essa selva, digamos assim, né, de produzir, de criar, você vai saber direcionar. Agora, o cara que está desde o início fazendo isso, ele não vai saber fazer essa condução. E aí só vai sair peças superficiais. E dirá certas, né? Eu vou começar falando o seguinte: não adianta nada você ter uma Ferrari se você não sabe dirigir. Porque o chat GPT é uma ferramenta, assim como todas as outras inteligências artificiais, é uma inteligência que ela pode te auxiliar bastante. Só que em contrapartida ela tem um perigo. E eu vou trazer algumas experiências minhas, eu sugeri o tema, inclusive, porque eu acho que ele tá muito em voga. Mas quando tu vê alunos colocando direto assim, petição inicial, assim, assim, assado, e você bate o olho, você vê que a coisa, ela tá meio objetiva, ela perde alguns detalhes, ela perde o caráter humano. E numa peça, até em curso a gente fala muito isso, os fatos, eles são fundamentais para trazer os contornos da ação. Então o juiz não pode inventar fato. A gente fala de substanciação, né? Vincula os fatos e o pedido. Então, assim, são as partes mais importantes. Exato, mas partes mais importantes daquilo que vai ser provido ou não, aquilo que vai ser concedido ou não. Pedido, uma consequência da causa Exato. de pedir. E aí o erro, assim, uma coisa absurda. Eu acho que isso daqui, eu vou trazer coisas que foram mencionadas na mídia, experiências pessoais. Por exemplo, utilizar o chat GPT para buscar jurisprudência. Nos Estados Unidos, nós tivemos um caso recente, onde um advogado utilizou o chat GPT mencionando um julgado que falava sobre determinado teor. Só que ele sequer foi conferir se aquele julgado de fato existia. E o que a inteligência fez? Talvez ele não tenha utilizado o comando correto, mas ela produziu algo como se fosse um julgado. Algo parecido. E aí ele foi multado. Justamente porque inexistia isso. E o ordenamento jurídico lá trata a jurisprudência, né, esse
conjunto de precedentes julgados, lá os é- precedentes de uma outra forma. Então, veja, sequer conferiu a fonte, né? Fora a vergonha, né? Não, A e- multa é fora a E vergonha. tem outro site que você não consegue copiar e colar, quem é da área, Jus Brasil, que se às vezes você precisa, opa, que você precisa conferir também, vai no tenho tribunal. login. Vai Eu no, tenho login. vai no tribunal, confere a fonte, sabe? Não é raro que eventualmente aconteça um erro, é sistema. Então, assim, é preocupante quando você confia 100% na coisa. Quando você vai no tribunal direto, você consegue pelo menos identificar, sabe? É importante que você faça isso. E uma outra questão é, eu passei isso no estágio, né, na faculdade, eu falei assim, vamos fazer uma peça. E aí os alunos foram pesquisar no ChatGPT sobre o assunto. Mas o ChatGPT não achou. Aí eu já fui ficando meio irritado, assim, eu falei, pô, mas não é o ChatGPT que tem que achar, é você. É você que tem que ir no site do Essa tribunal. é ótima, né, cara? Não, Cara, reduziram o essa é chat ótima. GPT a estagiário do estagiário. exato. Lembrei agora quando minha mãe, eu era pequeno, minha mãe me ajudava a fazer a tarefa, né? Sim. E aí alguma coisa assim, minha mãe não entendia, tá? Falava, você tem que perguntar isso aqui pro professor. Eu chegava lá, professor, minha mãe mandou perguntar. Né? Então, assim, eu acho que utilizar dessa forma, ela realmente traz um viés péssimo. Porque aí é realmente assim, dependente, você não sabe mais onde ir na fonte. Isso me preocupa porque não tô falando que todo mundo tem que pegar e conhecer os termos em latim, mas você tem que entender a lógica jurídica. Eu falei isso em sala e eu Tem digo, que entender, velho. Tem que entender. Porque você para e pensa. O médico, ele não tem lá todo o vocabulário que é próprio da ciência dele. O engenheiro também. Nós também, velho. Não, mas eu digo assim, algumas teses, por exemplo, que não são da sua área, uma coisa ou outra, assim, realmente, enfim, você não consegue ter Não, eu controle. digo, Mas assim, a lógica algumas jurídica, expressões em latim, aquelas mais rotineiras, isso é... inclusive, já foi cobrado na OAB, rebus sic stantibus, né? Já cobrou na segunda fase. É Que um necessário princípio geral conhecer. aplicável É, a todas as áreas, diga-se de Todas as áreas, passagem. velho. em ré ipsa. Eu ia até explicar o que era rebus sic stantibus, mas não vou não. Pesquisa aí. Isso é no chat Que não GPT. seja no chat GPT. Não, mas assim, o que eu quero dizer é que, cara, assim, me deixa um pouco preocupado quando não é um apoio, não é uma ferramenta de trabalho e se torna uma muleta. E eu lá atrás, eu falei isso, como várias vezes, não sou, né, nenhum adivinho não, mas assim, aquelas demandas gerais, por exemplo, cobrou um ponto adicional na TV, um atraso da passagem aérea. A gente fala assim de um contencioso de massa, porque existem diversas ações sobre aquele assunto. Talvez o ChatGPT até faça uma petição, ok. Né? Eu vi uma, no escritório eu fiz o teste, precisa corrigir várias coisas, assim, sabe? Vários detalhes precisam ser corrigidos. A petição, ela é deveras genérica, ela é realmente muito genérica. Então, assim, um título de exemplo, uma forma aqui de deixar bem claro. Contar dois fatos. Fulano chegou no aeroporto, quando foi adquirir a passagem, não conseguiu porque o seu bilhete havia sido cancelado sem qualquer comunicação. Depois de certo momento, ele voltou para casa e perdeu o valor da passagem, não teve o devido amparo que deveria. E aí eu fiz esse exemplo, passei até em sala e pedi para o ChatGPT fazer uma ação desses moldes. Aí beleza, tal, ele trouxe a questão do dano material, blá blá blá. Não trouxe legislação específica sobre a questão das resoluções da ANAC e a quantificação, por exemplo, o dano moral desse cara. Se eu te falo só esse caso, que ele foi no dia 24 e aí ele teve a passagem, dia 24 de dezembro, que teve a passagem cancelada e ele não conseguiu realizar a viagem, embora tivesse férias até o dia 30 de janeiro, a máquina não vai ter aquele sentimento humano de que dia 24 de dezembro é véspera de Natal, que você tira férias, às vezes o profissional tira férias uma vez por ano e se organiza para aquilo. Então, a quantificação desse dano, As variáveis humanas. as né, cara? variáveis humanas, elas não vão estar presentes. Então, você precisa necessariamente alinhar aquela ferramenta como construção do grosso, mais a individualidade e a singularidade. Agora, processo estratégico. Cara, não dá. Entendeu? Assim, não tem como você pegar um processo estratégico. Processo penal, a questão da sensibilidade sobre os elementos do crime. Entendeu? Não para além da jurisprudência, mas a questão de fato, depoimento da vítima, depoimento, sabe, das pessoas envolvidas, das testemunhas. Então, aquilo tudo, ela traz uma necessidade humana que vai além de uma inteligência artificial. No processo penal eu nem tentei ainda. Confesso, na verdade, que eu não mexi com o chat GPT ainda. Eu sou um cara meio arcaico. Mas eu imagino que o tanto de informação que você tem que colocar no chat GPT para ele te dar uma petição
razoavelmente boa, ou no mínimo, para você não ser considerado, ou pro teu cliente não ser considerado indefeso, Você já tinha feito a peça. você já tinha feito a peça. Não, mas aí eu, É a sensação que eu tenho. não, eu vou ser um defensor da máquina nesse caso aqui, porque eu fiz um teste Não, mas com penal. com penal. Eu tava junto com o Gabriel e aí no dia a gente tava conversando. Foi a primeira vez que eu mexi, foi justamente no penal. Que foi assim, você fala os comandos, né? ChatGPT, você agora é um advogado. Um advogado criminalista, construir tese, de acordo com a jurisprudência do STJ, sobre aquisição de prova em domicílio sem mandado judicial. Não era petição. Não. Um Tava tópico. pedindo teses. Exato. E aí o que acontece? Ele traz um tópico, claro, super enxuto, mas assim, se você sabe o que perguntar, basicamente ele te traz ali uma estrutura mínima pra você desenvolver, entendeu? Dá pra dar um norte, assim, se você conhece a tese. Se você É porque conhece a tese de O pergunta. que eu tinha pensado já era assim, produzir o memorial todo, entendeu? Não, aí não dá. E aí, você fala, ó, testemunha fulana disse isso. Não, ele Esse é até muito faz, ciclano disse só não dá isso. pra confiar. É. Esse é o ponto. E aí o que a galera tá se perdendo é que tá confiando demais no chat GPT. Cara, assim, na advocacia, eu realmente acho que se for bem utilizado, você sabe, ela vai poder te auxiliar bastante. Mas na faculdade, aí... Mas aí sabe qual é o problema? A galera vai pensar assim, cara, quando eu for advogado, ou quando eu estiver trabalhando, aí eu faço da maneira tradicional. Nossa. Agora aqui na faculdade, eu vou ganhar tempo, eu vou fazer do meu jeitinho. E isso aí é a evolução do resumo, entendeu? É. Você deve estar habituado com isso, pô. Primeiro dia de aula, professor, tem resumo? Tem apostilinha? Tem um negocinho aí? Fala, tem, tá lá na biblioteca, chama doutrina. Sim. Pega, senta e lê. Isso não existe mais. Eu não faço mais material para os meus alunos, é uma coisa minha, convicção pessoal. E inclusive esse Pra semestre criar em sala, eu né? sofri uma crítica bem forte, assim, sabe? Porque eu não faço material para disponibilizar para os alunos. E tudo bem, é meu método. Mas, quer dizer, eu faço os tópicos todinho no quadro. E às vezes eu ainda gravo resumo no YouTube, dá aula pra gurizada poder rever. Porque eu gosto de ouvir, sabe? Eu gosto dessa interação, eu, Felipe. Então, assim, eu faço aquilo que seria bem razoável pra mim. Sem prejuízo de eu disponibilizar algumas doutrinas ou falar qual que eu acho bacana. Mas a galera a galera da preguiça intelectual tá se emburrecendo cada vez mais. Cara, é um negócio Porque- de querer um slide, um PDF, um resumo do resumo. Exatamente isso. Cara, nosso cérebro vai atrás de facilidades. O Sim. Dudu falou sobre neuroplasticidade, né? Olha só que curioso. Quanto mais você estuda, quanto mais você vai atrás de uma habilidade, mais o seu cérebro se expande, sabia disso? Eu não sei se vocês sabem, mas lá na Inglaterra, para você pegar a carteirinha de taxista, você precisa decorar todas as ruas de Londres. Todas. Sabia não? Imagina. Aí fizeram um Eu teste. vi no filme. Fizeram um teste com esses taxistas após a prova. Fizeram um teste antes e depois e perceberam que o cérebro deles estava ali um pouquinho maior, neuroplasticidade. Porque eles foram exercitando uma área do cérebro, criando uma nova habilidade, porque eles precisavam treinar o cérebro para memorizar aquilo. E por que eu tô falando que essa galera da preguiça intelectual tá emburrecendo cada vez mais? Porque cada vez mais vai buscando uma facilidade. Por exemplo, se eu tenho o chat GPT e constrói uma tese para mim, para que eu preciso ficar lendo aquelas doutrinas de 1000 páginas? Eu não tenho Pra que quê? ler. E não vão ler. Se eu tenho o chat GPT que consegue fazer um resumo de um artigo tal para colocar no meu TCC, eu não vou fazer. Veja, eu acho que o chat GPT é bem-vindo. O problema não é ele, o problema é a forma como as pessoas estão buscando o chat GPT. Estão usando eles de subterfúgio para fugir daquilo que é difícil, daquilo que é custoso, daquilo que é desconfortável. E aí você se cria um acadêmico que busca isso, você está e aquele princípio, né? Você colhe aquilo que você planta. Você vai ser que tipo de advogado? O mesmo advogado que vai ficar à mercê daquela petição. E aí vai reclamar depois, dizendo que a advocacia não é rentável. É. E aí eu posso falar uma outra coisa? A galera fala muito que a advocacia tá saturada, né? Eu acho assim, ó, não é uma questão de estar saturada. A advocacia está aquecida. Por quê? São milhões de advogados neste nosso Brasil. Então ela tá aquecida. Agora, por que eu digo que ela não está saturada? Porque eu acho que o profissional, que ele tem uma entrega diferente, que ele se destaca dessa manada que tá só indo pro chat GPT,
vai ter espaço, cara. É aquele advogado que vai ser visto por uma boa peça, uma boa petição, um bom argumento por um juiz, aquele cara que sabe se comunicar, aquele cara que está sendo visto por um cliente, sendo indicado por outros. Sim. Então, assim, ó, uma coisa é você falar que está saturado. Na minha opinião, ela está aquecida. E para quem é bom, para quem não tem preguiça de estudar, para quem não tem preguiça de trabalhar, cara, sempre vai ter espaço para essa galera. Cara, o negócio é encontrar conforto no desconforto, né? Perfeito. É isso. É isso. conseguir entender que, infelizmente, tem que passar por isso, velho. Se teu pai já não é herdeiro e você é herdeiro do herdeiro, vai ter que trabalhar, velho. Posso falar um pouquinho aqui de neurociência? Pode. O que vocês acham que é mais importante, motivação ou disciplina? Disciplina, pô. Para neurociência, se você não tiver motivação, você é incapaz de sustentar a mesmo? disciplina. Cara, que loucura, E eu estou né, falando isso, claro, você fala assim, vou fazer academia hoje. Beleza, você tem disciplina, vai lá e faz, é só um dia. Eu estou falando de algo de médio e longo prazo. E quando a gente fala da nossa construção profissional, ela é médio e longo prazo. Primeiro, são 5 anos só de faculdade. Depois você tem que passar pelo exame de ordem, que tem pessoas que fazem exames não são aprovados, mas beleza. Aí você chega na advocacia. Você precisa ter uma carteira de cliente, você precisa estar no escritório, precisa ter contatos, né? Enfim, para fazer sua vida. Se você não tiver uma motivação, você é incapaz de manter essa disciplina. Só que o problema é que essa palavra motivação foi jogada assim no YouTube, foi jogada nas redes sociais de uma maneira muito rasa. O que é motivação para a neurociência? Dopamina. E dopamina é um neurotransmissor responsável pelo seu comportamento. Ou seja, você vai estudar mais, você vai se dedicar mais para aquilo de acordo com a motivação, se a motivação for clara. Por exemplo, eu detesto estudar direito empresarial, velho. Eu não sei vocês, eu detesto. Se falar assim, Léo, estuda direito empresarial. Não, para quê? Por que eu vou fazer isso? Mas se falar assim, ó, eu vou estar numa reunião com empresários, um jantar com empresários, e eu preciso saber minimamente sobre aquilo, eu crio a motivação adequada para poder estudar direito empresarial. Então a pergunta não é sobre você ter um escritório, ter a carteirinha do AB, é por que você quer isso? Por que você quer ser advogado? Por que você quer ser um grande advogado? E aí, isso é motivação. Quando você tem essa clareza, você tem essa certeza, você se dedica mais. Você é mais persistente naquilo. Isso de acordo com inúmeros estudos da neurociência. Tá, mas aí, por exemplo... Goiaba Science. Goiaba Science. Tipo, por exemplo, o ChatGPT nesse caso, trazendo essa questão do uso dos meios de inteligência artificial. Beleza. Seria uma forma de atalho na motivação, atalho... Total. Ou ele prejudica a sua disciplina, talvez a melhora do uso é uma motivação para ser mais rápido, mais célebre para entregar. Olha só que legal, cara. Vamos só entender aqui a terminologia, certo? Sim. Motivação é dopamina. Sim. Dopamina é o neurotransmissor responsável pelo seu comportamento. Qual o comportamento? Comportamento de estudar. Então vem a pergunta. Antes de você avançar, conceitua disciplina. Enfim, disciplina do ponto de vista da neurociência. Da neurociência seria simplesmente você fazer o que você precisa fazer na hora que tem de fazer. É o comportamento. Disciplina, então, é você sabe o que você tem que fazer e você faz. Não tem muita dissonância nisso, não. Uhum. A questão é, para você fazer o que você sabe que você precisa fazer, vamos ser honestos. Muitos e muitos de nós sabemos que precisamos fazer, mas muitas vezes a gente não faz. Os alunos sabem que precisam estudar, mas não estudam. Os advogados sabem que precisam se atualizar e muitas vezes não se atualizam. Então, o que está faltando ali não é só disciplina. A questão é, para ter mais disciplina para fazer aquilo, ele precisa ter mais clareza do porquê que ele tem que fazer aquilo. E isso é a motivação em si. A motivação é o que me leva a fazer isso que eu não quero fazer. Então, quanto mais certeza você tem, clareza do porquê que você está fazendo aquilo, mais disciplina ou manter a disciplina você vai conseguir. Só assim você consegue se manter constante. Essa é a ideia. Então, por que isso tem a ver com a história do ChatGPT e dos alunos, né? Então, vamos lá. É chato escrever petição? É chato estudar? Cara, não é exatamente um passeio no parque. Não é. Não. É um saco. Cara. Vamos ser honestos. Saco. Então, beleza. O que o aluno, então, ao invés de enfrentar aquele desconforto, enfrentar aquela dificuldade, ele faz? Ele busca um subterfúgio, um atalho, alguém que faça por ele. Ele está fugindo do quê? Do sistema de recompensa. O que é o sistema de recompensa? Cara, eu vou me esforçar para fazer isso, para ganhar isso aqui. Motivação está ligado à recompensa.
Por que que eu quero ser advogado? É a recompensa. Por que que eu estou estudando isso aqui? Por que que eu estou enfrentando isso aqui? Não é só pela nota do professor Felipe, mas é para eu ser um bom advogado no futuro, ser reconhecido, ser respeitado. E essa é a ideia de dopamina, essa é a ideia de motivação, essa é a ideia de sistema de recompensa. Se você sabe por que que você tem que enfrentar aquele desconforto, você vai se dedicar mais àquilo. Cara, mas aí uma clareza e uma maturidade na cabeça, muitas vezes, do moleque de 17 anos. No início do Vamos lá, curso, primeiro semestre. Por que eu fiz? Porque meu pai ia me dar um carro, pô. Porque senão eu não ia, nem ia pra faculdade, pô. A minha motivação era essa. Eu não queria andar de ônibus, eu queria andar de carro. Cara, para neurociência, a fase mais complicada é da adolescência. Porque eles mudam muito de opinião, mudam muito de vontade. Só que ali depois dos 18, 19 anos, que aí vamos falar, você já é adulto. Sabe aquela história? Você já é adulto, você comporta como adulto. É mais ou menos isso. Você começa a ter mais controle, então, sobre o que você quer, o que você não quer, sobre o seu comportamento. O que eu vejo hoje nos nossos alunos? Fuga. Então Fuga. antes de você avançar, em apertadíssima síntese, para neurociência, a ideia da motivação, na verdade, sou eu enxergar o fim e entender que eu preciso percorrer o caminho. Total. Você vai ter mais vontade de enfrentar aquele caminho quando você entende o que tá lá depois. Quando eu entendo a consequência com mais clareza. Eu sei que o podcast não tem nada a ver com isso, Não, né? mas faz Mas muito é só- sentido, porque é se você porque- parar pra pensar numa bengala, você cria uma dependência agora, pensando que você vai alcançar mais rápido, e aí você tem uma falha na motivação. Porque assim, ó, É a velocidade ao invés E da você não qualidade. experimenta também a sensação de terminar uma petição. Porque a sensação de terminar uma petição, Exato. você produzindo, é sensacional, velho. Aquela sensação de dever cumprido, E aí- dopamina, ela alimenta a disciplina para que você continue trabalhando, para que você continue fazendo. Agora, se eu pulo essa etapa do trabalho e não recebo a dopamina, pelo menos não no nível que eu deveria receber, eu nunca vou querer peticionar. A galera acha que motivação, tal, é o prazer. Não é. Motivação não é o prazer. Motivação é o que te alimenta a entrar naquele processo. Cara, que negócio massa. Fizeram. É porque, assim, ó, do ponto de vista da neurociência, as grandes e boas pesquisas foram feitas assim nos últimos 10, 15 anos, que antigamente não tinha muito ali os neurotransmissores, não tinha ali muita tecnologia para fazer isso, digamos assim, né? Foi feita uma pesquisa com macacos. É rapidinho, eu conto isso aqui só pra vocês entenderem a Não, ideia. mas pode ficar à vontade. Que eu acho que vale É bem muito a interessante. pena, Eu curti pra principalmente. caramba, velho. Eu também. Ó, a pesquisa foi feita com macacos para determinar o que é a motivação. Se a motivação é o prazer em si ou se a motivação ela vem antes. Porque estavam se analisando a dopamina, que é o neurotransmissor que Repete regula o que eu seu viajei. comportamento. O que vem antes e depois? Se o prazer, né? Ah. A motivação. Se a motivação vem quando você alcança o que você queria ou se vem antes, durante o processo. Entendi. Foi feito mais ou menos assim, ó. Colocaram lá os macacos lá na jaula e tal e mostraram um suco lá na frente. O que eles queriam? O suco. A recompensa era o suco. Só que eles educaram, né? Educaram os macacos para eles entenderem o seguinte. Aparecia um botão na frente, eles tinham que apertar... aparecia uma luz, ligava uma luz. Quando ligava essa luz, eles tinham que bater no botão. Até aparecer o quê? O suco. Aí plugaram lá, esqueci o nomezinho agora, para fazer esses eletro e tal, né? Para verificar a quantidade de dopamina que era liberada durante o processo e durante o suco. Olha só que maluco. Na hora que acendia a luz, o macaco já sabia, eu tenho que trabalhar. É o processo, é a chatice, é apertar o botão. E ele só parava quando aparecia o suco. Aí ele saía e pegava o suco. Em que momento que tinha mais motivação na cabeça dele? Em que momento que verificou que tinha mais pico de dopamina? Essa eu vou deixar pro Felipe porque eu vi essa pesquisa. Foi quando aparecia o E suco. não. Quando ele apertava o botão. Quando ele tava trabalhando, velho. Quando ele tava trabalhando. Sério? A motivação, dopamina é motivação, é o porquê que você tem que trabalhar. Não é, na hora que ele tava bebendo o suco, já não tinha tanto dopamina como Bizarro. enquanto ele tava Que trabalhando. loucura. Por isso que a galera que não se entrega ao desconforto, não se entrega a esse trabalho duro de estudar, de se dedicar, de ir atrás, de pesquisar, não consegue entender o prazer de você conseguir algo lá no final. E aí o ciclo não consegue se repetir. Porque se você pediu pro chat GPT fazer uma coisa que era você que deveria ter feito, você não vai sentir a emoção da recompensa. E quando tiver um novo trabalho desse, você não vai ter a mesma motivação, você não vai ter de novo motivação para fazer. E o ciclo vai se repetindo. E se você delega algo intelectual para outra pessoa fazer, adivinha o que acontece com você? Você vai se emburrecendo. Isso é verdade. A falta de exercício. Já havia advogados que ficaram anos sem atuar e depois quando voltaram pra atuar, assim,
Petição de juizado especial era necessário corrigir. Vamos lá, eu conheço a petição de vocês dois. Vocês não chegaram à escrita que vocês têm hoje do nada. Vocês leram muito, não leram? Nossa. Caraca. Leram muito, pra depois escrever muito. E aí foram aprimorando, certo? Sim. A galera nem lê. A galera vai atrás de quê? De aportilinha, de resuminho. E aí, cara, você não cria vocabulário, você não cria contexto pra ser um bom profissional. E aí você não entende que esse processo, ele é custoso, mas ele pode ser gostoso. Um dos vídeos que eu fiz lá no TikTok, valeu muito a pena fazer. Como que eu aprendo a gostar de estudar? E não era dancinha, hein? Imagina uma goiaba dançante. Como é que eu aprendo a gostar de estudar? Quando você entende por que você tem que estudar. Eu quero ser mais intelectual, eu quero ser o cara mais inteligente da mesa. Aí é um milagre. Ah, viu? meu Porque amigo. gostar de Mas a minha estudar, virada mas de a, chave- esse é o a- a- ponto. a neurociência tem alguma discrepância do verbo gostar, do conceito natural filológico dele pro dela, ou gostar no sentido de eu tolerar? Não, gostar no sentido de, cara, eu quero mesmo estudar. É a motivação. Ah, tá. Ah, Gostar eu tô falando, nesse eu sentido. tô falando da motivação mesmo. Então, a minha virada de chave, trazer um pouco pra quem tá nos assistindo, foi muito assim, sabe? Eu tinha um apelido de soneca na faculdade, né? Eu dormia, o povo colocava chapéuzinho na minha cabeça, desenhava umas besteiras lá no chapéuzinho. Tinha foto da galera fazendo isso, sabe? Na época não era, tipo, tanto celular com câmera, era de câmera mesmo, Câmera revelava digital, e voava. Olha a idade desse moleque. Vocês são velhos, eu Vai, só vivi um Flintstones. período errado. Pelo menos ele tá falando da digital, né? É, Conhecer a analógica. Meu Deus. Pelo amor de Deus. E aí, velho, assim, quando eu cheguei ali mais ou menos no sexto semestre, eu nunca vou esquecer isso. Tava numa aula de disciplina de processo civil, que hoje eu dou essa cadeira, né? E aí, a professora começou a falar umas coisas, uns recursos, e eu assim, não sei nem o que essa mulher tá falando. Assim, eu não tinha noção do que ela tava falando. Só que eu tinha um negócio, eu gostava de andar com a galera das notas altas. Eu não andava com o Zé Dorguinha, eu não andava com a galera De que... acordo com a neurociência, isso é o ambiente te modulando. Andava com a galera. Não andava com gente baixa, Entendeu? não. A média já era 7. Meu amigo, se eu andasse com a galera da recuperação... Cara, a média da nossa faculdade era 7. Eu tava enrolado. E, Era e, 7. assim, sempre coloquei uma coisa na minha cabeça. A regra é nunca. A minha era 7,5. recuperação. Minha média era 7,5. Ave 7,5? Maria, velho. Tá 7,5. doido, sofri na faculdade. Caraca, E eu lembro- sofri com 70% Eu lembro de exatamente média. disso, porque teve uma prova de processo penal, que no primeiro bimestre eu tirei 5. E pra eu não ir pro exame especial, eu tinha que tirar exatamente 10 na... Você tinha exame? seguinte. Nossa, a gente não tinha exame, não. Eu não Tinha. Eram 2 provas, né? Era só 2 provas, não tinha Uai, exame, se não. você Tinha um não bater, professor você que ele aprovava. dava 3 provas, mas não Caraca. tinha recuperação, lembra? Era o... PH. PH. E aí, Excelente aí professor você profissional. escolhia, ele escolhia, né, as 2 maiores Sim. notas. PH Cordeiro. Eu lembro uma vez, velho, ele só dava 3 provas, ele explicou isso o semestre inteiro, velho. Na terceira prova eu tava aqui, ele recebia a prova dele, né? Eu tava fazendo, inclusive, só pra ver se aumentava a média. Aí o moleque do lado olhou e falou assim, professor, quando é que vem a recuperação? Aí ele olhou pra mim e falou, e aí, o que eu respondo? A gente tinha uma relação legal, né? Eu falei, professor, aí é contigo. Aí ele só olhou pro moleque e falou assim, você não veio muito nas minhas aulas, né? Aí ele, infelizmente não, professor. Falei, pois é, termina a prova, depois a gente conversa. Nunca mais eu vi o moleque na faculdade. Só o choro. Então, assim, o que aconteceu? Eu tive esse apagão, assim, da vida com relação à matéria, e eu vi que a galera tava dialogando com a professora numa linguagem que eu não entendia. E você é fácil de pegar as coisas. Cara, e né? aí foi assim, foi meio que meu ego mesmo, assim, ficou ferido, sabe? Porque eu pensei assim, eu pago a mesma faculdade que esses caras. Estagiei no mesmo canto que um deles, inclusive. Então, assim, por que eu não sei disso? E dali pra frente, velho, eu peguei e falei assim, cara, eu não vou tolerar mais isso, não. O ambiente. De acordo com a neurociência, isso é dopamina. Eu não vou aceitar isso. Então, por não aceitar isso, porque eu quero lá na frente ser outra coisa, eu quero ter outra coisa, quero ter outra recompensa lá na frente, eu vou me submeter a estudar mais, a ficar mais horas acordado estudando, e por aí vai, cara. Cara, Essa é a sabe ideia. qual foi a minha virada de chave? Quinto semestre. Que eu cheguei no quinto semestre e falei assim, quando eu entrei na faculdade, eu tinha vivido só 1/3 da vida praticamente, né? Da minha vida daquela época. Não, minto. O curso, ele levaria ele correspondia a 1/3 do que eu tinha vivido. Então, pô, 33% vai demorar, 5 anos vai demorar muito pra passar, velho. Então isso aqui é uma vida, velho, não vai acabar nunca. E aí, quando chegou no quinto semestre, eu falei, velho, isso aqui vai acabar, velho. E vai acabar rápido. Eu preciso estudar. E aí eu olhei pra trás e falei, cara, eu sei o quê? Nada. Olhei pra frente, falei, eu preciso recuperar o tempo perdido. E preciso pagar o preço agora pra aprender. Ainda assim não foi o suficiente. No 9º semestre, no 8º, nas férias,
Quando eu passei na ordem, eu falei, cara, eu preciso agora aprender tudo que eu não aprendi antes. E aí mesmo. Aí foi a época. Aí foi a dopamina liberada em níveis excessivos. Lembrando que Porque o tanto que eu estudei. o chat GPT do Eduardo naquela época eram dois. Era o kd.com.br Yahoo. e a biblioteca. tem Para um alguns tal que de- não conhecem, Vocês um conheceram um negócio tal de assim, Zé Moleza? em papel. Zé Moleza. Zé Moleza, tinha isso lembra aí. disso? Mas você sabe que mesmo no meu período mais vadio, eu nunca plagiei, velho. Eu não sei o que é Zé Moleza. Pô, era um site que viu o Sitezinho. trabalho vinha pronto. É, mano. mas era site já feito. Era, já. o trabalho já era Tipo, pronto, não era como é o chat GPT que produz pra você na hora, sacou? Entendi. Eles tinham um arquivo, e aí você fazia pesquisa tal qual no Google hoje. Tem um site também de respostas de perguntas, Brainly, né? Que... Cara, Cara, Usa, mas né? tem o Google Estudante hoje, tem uma série de coisas que Mas aí pra traz... consulta, o problema... Bart, Não, né? consulta, mas aquele TCC que a gente tava lá no final do ano passado, Nossa senhora. na banca, você acha que foi tirado de onde? Deve ter Galera, tirado do Zé pelo amor de Moleza, Deus, velho. Não use chat GPT no TCC. Vai por mim. A gente consegue... Assim, bate o olho. Eu bate sou um o- rato. Sou um Bate rato o nisso. olho e já sabe que aquilo ali Então, não foi mas aí- produzido. mas aí posso fazer uma parte? Claro. Deferido. Vamos lá, ó. Esses dias eu tava com uma prima da minha esposa, né? Ela precisa fazer um TCC pra faculdade dela de publicidade, né? Sim. Ela falou, Léo, me ajuda. Ela sabia que era pra mexer, eu sabia que era pra mexer com o chat GPT, né? Sim. E aí, eu fui pedindo comandos pro chat GPT sobre temas, mais ou menos naquilo que ela queria. Aí ele deu, sei lá, 30 temas, ela gostou de um. Aí dentro daquele tema, eu pedi para ele trazer artigos, livros, obras relacionados àquele tema, tal, beleza. Pedi até para ele estruturar capítulos com capítulos ali com os temas, subtemas, tal, né? Tudo direitinho. Eu não cheguei ao ponto de pedir para ele escrever para ela. Mas ainda que eu tivesse pedido isso, a questão, eu acho que não é só isso. A questão é você ler, você entender aquelas obras que foram dadas para você conseguir, digamos, corrigir aquele texto. Primeiro, o texto ele é vago. Ele é vago, mesmo pedindo, dando toda... Ele é vago. Só que você só vai conseguir realmente produzir algo bacana, legal, se você ler aqueles artigos, aquelas obras. E o outro ponto é, se você entregar do jeito que ele realmente te manda, aí sim você vai levar pau. Mas se você usar aquela estrutura, cara, é interessante. Bom, Leonardo, ensinando metodologia. E eu vou agora eu vou fazer uma pergunta interessante. Nesse caso, é plágio? Pré-projeto. Olha só, isso é plágio? Porque se a máquina tá produzindo pra você ali na hora, se não for Ctrl+C, Ctrl+V de outro texto, não me parece plágio. Ué, não é de outra pessoa, É seu. é seu. Você entende? Então, assim... comando Até foi regularem. você entende? Então, assim, isso é... Porque, O comando é urbano. porque essa discussão, ela tá entrando, e olha a gente agora adentrando em outra área, sobre produção de imagens para desenhos, filmes e afins. Por quê? O artista vai lá e constrói X quantidades de arte, aí tem uma inteligência artificial que pega as principais características dele e constrói várias artes com base no arcabouço de base do cara. E aí começa a construir. E ele colocou online, mas ele não autorizou que pudesse utilizar aquilo para a produção. E aquilo que foi produzido pela máquina é de quem? É do cara ou não? Entende? Então, assim, Ele pode registrar ou não? até porque, assim, mas de qualquer forma, Legal ele vai essa registrar a discussão. técnica. É. Você entende? Tipo, Entendi. assim, é muito complicado. Os traços se assemelham. Isso é uma coisa muito complicada, porque olha só, você fez uma coisa, Léo, que legal para a estrutura, mas não pode se perder no sentido de, por exemplo, assim, existe uma abstração que ela é oriunda da sua interpretação. Me explico. Total. Existe um livro que eu adoro esse livro, que é assim, Como Vencer o Debate Sem Precisar Ter Razão. Schopenhauer. Né, do Schopenhauer, são as estratagemas. Lembrando que mulheres não precisam ler. Esse é complicado. Esse Não é complicado. leiam. Esposas não leiam. Não leiam. Maridos também não. Na verdade, assim, não leiam. Não adianta, o marido não adianta ler. Não Nunca leiam. tem razão e nunca vai vencer um debate. Não, é um livro maravilhoso. Sério, eu adoro esse livro, particularmente. Eu já palestrei algumas vezes sobre esse livro, essa temática eu gosto bastante. E eu acho que vocês deveriam gravar Vamos fazer um mini podcast curso, dele. Só sobre. Só sobre Eu esse já livro. li. Esse livro é muito bom. São Mas 28, né? 33. 33, cara. Muito legal. massa. 33 ou 34? Agora eu São fiquei com dúvida. 33, 33, né? salvo o melhor juízo, É. 33. Eu sei que tem uma parte que é um introito, uma partezinha inicial, assim, antes de começar a falar, que ele diz que não há um debate se as pessoas não estão no mesmo nível. E olha só, a minha interpretação à época que eu li a primeira vez era assim, nível intelectual. Só que não, cara. Não é. Você consegue debater com uma pessoa que tá irritada?
com fome? Nervosa? Não, pô. Não, é porque a leitura do cara, veja, olha a minha interpretação, foi para um nível intelectual. E aí, construção de uma arrogância intrínseca absurda. Ao passo que, na verdade, era assim, nível nos mais diversos temas. Se você tá com sono, eu tô acordado. Se você é uma pessoa noturna, eu sou O matutina. córtex pré-frontal não funciona mais. Você entende? Então, existe ali, de fato, velho, uma necessidade de tirar um extra daquilo. É a interpretação que tu faz. Igual um filme. Um filme é um conjunto de ideias que são passadas ali pra te entreter, mas ele tem uma mensagem. Então, quando você assiste o Clube da Luta, E a interpretação é de fato individual, né? claro. É a mesma imagem, a mesma cena, o mesmo filme, mas cada um vai ter uma interpretação Exato, diferente. e a construção de um raciocínio jurídico, de TCC, do que seja, por meio Ela de uma vai ser inteligência sua. artificial, ela vai trazer aquilo dentro da possibilidade de dados que ela vai analisar, mas o que tu tira daquilo é seu, é personalíssimo. Total. Então, assim, acaba que se você bota para redigir um texto, veja, vai faltar essa questão do suco daquilo, sabe? Do sumo que tu vai tirar, do especial daquilo que vai vir dentro daquele contexto. Então, utilizar isso para construção de trabalhos acadêmicos sem você ter ali, de fato, uma abstração pessoal, cara, eu sinto que é nada mais, nada menos que criar uma debilidade própria. É você se iludir de que você está construindo, produzindo. E por que disso? Porque teve uma notícia recente, são duas interessantes, uma de um plágio de uma doutora e o outro do uso do ChatGPT num doutorado. Então, assim, plágio é inegável, é um crime intelectual, dentro do âmbito acadêmico isso é totalmente abominável, mas a questão do ChatGPT, para a construção de alguma coisa, é importante a gente começar a discutir sobre isso, porque utilizar referências para a construção de uma ideia, até que ponto aquilo ali vai ser plágio ou não? Digo, se você tem um texto, ele coloca a fonte, obviamente que você está trazendo ali da onde que é a origem, beleza. Agora, o texto que o ChatGPT está trazendo, será que aquilo ali não é um emaranhado de plágios e a gente está endossando isso e está criando uma falsa sensação de que aquilo ali é de autoria de quem está dando o comando? Total. Porque assim, ele pega um texto, ele não pensa um texto propriamente, ele cria de acordo com... E o chat GPT pago, você pode colocar lá um PDF, por exemplo, de um artigo e tal, e pedir para fazer um resumo daquele PDF. E aí acaba sendo um resumo do texto de alguém, né? E não daquela própria pessoa. Não foi o chat GPT que falou aquilo para ela. O chat GPT fez um resumo daquele texto, daquele artigo que você já entregou para ele. Com resumo, ok. Agora imagina uma resenha. Uma resenha crítica, entendeu? Não dá. Assim, não é que não dá, mas veja, a crítica de quem? Mas, de toda forma, assim, tudo bem, pode não caracterizar plágio. Mas se a gente Não, partir talvez, do... até talvez caracterize. Então, isso Eu que acho eu tô falando. que merece Se uma pega reflexão um maior. resumo de um PDF que você pediu para ele fazer, eu entendo que é plágio. Até porque a ideia central do plágio é uma produção que foi feita por uma outra pessoa. Sim, uma reprodução. Né? Que não por aquele indivíduo que entregou. Sim. Quando eu uso o chat GPT e entrego uma produção, não fui eu que fiz. E quem seria o detentor, por exemplo, do direito autoral do que foi produzido pelo Exatamente. ChatGPT? Quem? Entende? Então, assim, é meio complicado, cara. É meio O complicado. dono do chat GPT. Não, porque assim... É uma loucura isso, É uma cara. loucura, é uma loucura. E você para pra pensar, veja, a gente começou falando sobre, sim, atuação profissional, o profissional de desenvolvimento e dentro do âmbito da docência. Mas as consequências disso, cara, estão muito próximas, estão muito envoltas. E eu vou passar, assim, até por uma outra questão. Vamos lá, quanto mais você estuda, mais inteligente você fica e mais conhecimento, ferramenta você traz para você. O Léo tá falando da questão da neuroplasticidade, aumento da capacidade do cérebro, inclusive para resolver vários outros tipos de problema. Quanto mais você usa o chat GPT, menos problemas da vida você vai conseguir resolver. Justamente porque você perde essa capacidade cognitiva e algumas ferramentas que você poderia adquirir em relação à leitura, alguns gostos, você não vai ter. Então, numa análise um pouco mais macro, a sua vida, você tem um reducionismo daquilo que você poderia ser, do seu potencial. Não como profissional apenas, mas como ser humano, como pessoa. Ou qualquer problema que você vai ter que perguntar pro chat GPT. Mas o corte ficou pro final, hein? Você viu aí, Henrique? Isso merece um corte. É literalmente mas aquela... Mas o Dudu tá certo, cara. velho. Você perde a capacidade de resolver problemas. É assim, ó. Seres humanos incríveis, de sucesso, são aqueles seres humanos que têm a capacidade de resolver problemas. Quem é o advogado foda de sucesso? O advogado que resolve
problemas. Se você perde essa capacidade de buscar soluções, você não dá mais resultado na Cara, vida, já cara. pensou? Você tá com um problema lá, você tem 2 filhas. Aí, chat GPT, como eu resolvo o problema aqui com minhas filhas? Com a esposa. Como é que eu resolvo o problema? Com o pai, com a mãe? Ué, você vai criar uma dependência da tua vida inteira, velho, em relação ao negócio? Porque muita coisa que eu li na doutrina e algumas coisas que eu fiquei refletindo depois, algumas indicações de livro que eu lia na bibliografia de uma doutrina. Eu ia buscar o livro que não tinha nada a ver com direito. Depois da leitura desse livro, eu ganhei ferramentas para resolver outros problemas. Sabe qual é uma das maiores raízes da depressão? Falta de utilidade. De fato. E aí você para de se sentir útil porque você não sabe resolver nem o seu problema. O que Isso coaduna bem com a sociedade como todo, né? E não adianta ir no psicólogo, tá? Porque o psicólogo ele não resolve o problema, ele te dá a ferramenta para você resolver o problema. Você fugiu do problema a vida inteira. Então, eu até comentei isso mais cedo, né? O grande problema que eu vejo hoje nos profissionais ou nos acadêmicos é fuga. Eu não consigo resolver isso. Meu amigo, vai lá, senta, busca, pesquisa. Você não é quadrado. Estuda, leia, desenvolva, crie habilidades. E a gente faz isso o quê? Buscando conhecimento. Agora a galera foge. Nossa, isso aqui tá muito chato, isso aqui tá muito difícil. Deixa eu assistir um filmezinho aqui. Aí a galera só vai fugindo de problemas, só vai fugindo das dificuldades. Aí encontra no meio do caminho um atalho como o ChatGPT, vai emburrecendo, cara. Não, e às vezes até vai deixar passar alguma tese que seria sensacional dele abordar, porque não sei, mas me parece que o ChatGPT não vai ter uma capacidade, ou pelo menos não tem hoje, uma capacidade de fazer uma análise de uma sentença, por exemplo, para saber, ou uma decisão judicial, para saber todos os detalhes dela e se tem o que impugnar. Por exemplo, a gente está cansado de receber lá no escritório decisão judicial de audiência de custódia que vem com o juiz convertendo o flagrante em preventiva sem tratar da insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão. Será que jogando essa sentença, essa decisão judicial no ChatGPT, perguntando para ele quais são as falhas, ele vai me devolver essa? Porque um dos maiores índices que a gente tem conseguido de revogação de prisão preventiva hoje é a falha lá do juízo da primeira instância, no caso do juiz da audiência de custódia, que não fundamentou a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão de modo concreto e ofendeu o parágrafo 6º do 282 do CPP. Então, será que o ChatGPT vai ter essa capacidade de fazer essa análise? Não sei. E aí, se você não acostumou a sentar e ficar ali com a lapiseira do lado na sentença ou olhando no computador e jogando quais são as falhas dela, ele não vai fazer isso por você. Você vai perder, seu cliente vai perder. Eu tenho uma última experiência, assim, eu tenho muito que agradecer. Sempre é bom reconhecer os mestres, né? Tem uma influência muito positiva durante o nosso estágio da AGU, que é o Dr. Wagner. Faz tempo que eu não vejo, não tenho notícia. Se eventualmente chegar a ele, falo com muita gratidão e carinho. E ele passava uns julgados do TSE para eu identificar dentro daquilo ali o que eu achava. Então, assim, eu vejo que como estagiário, logo no começo do curso, ele já me dava um negócio e eu tinha que botar pontos que não dialogavam dentro do próprio acórdão. E aí eu li aquilo ali, aí eu, não entendi, né? Tava, sei lá, 4º semestre, 3º semestre, não lembro. E aí eu, começava a pesquisar. E naquela época, querendo ou não, a internet era bem menos. Então eu ia pro livro, se eu não me falha a memória eleitoral, era o Marcos Ramayana, uma coisa assim, um juiz. E aí eu ia pesquisar para poder entender o acórdão, para verificar se estava de acordo com a manifestação que a gente tinha feito, se estava dialogando. Cara, aprendeu, não aprendeu? Aprendi. Pronto. Sobretudo a ler julgado com um olhar crítico. Cara, e não só pela insatisfação, tipo, não ganhei. Cara, não. Aprendeu a matéria, aprendeu a pesquisar, aprendeu a analisar a decisão judicial. Você me fez lembrar aí, né? A galera hoje tem um chat GPT, né? Quando eu era estagiário, o meu mentor, cara, ele tirava os modelos do meu computador. Ele deletava as peças que eu já tinha feito, as peças que ele já tinha feito. Aí eu chegava lá, tinha alguma defesa assim pra fazer, né? Lá, alegações finais numa sindicância, algo do tipo. Eu abri o computador, não tinha um modelo, velho. Caraca. Não tinha nada. Tinha que desenvolver tudo. Hoje a galera vai chat GPT. A facilidade. E aí não é que eu seja contra modelos, né? Assim, o problema é a dependência que você cria deles. O problema é não conseguir fugir dele. O que hoje a gente consegue, na cabeça, criar uma estrutura de uma peça, os argumentos, tudo bonitinho. A gente consegue aqui verbalizar uma peça inteira. Por quê? Porque lá atrás, quando a gente tinha que aprender e desenvolver, a gente desenvolvia. A gente não simplesmente copiava.
Cara, vou fechar com uma dica. Uma dica assim, que você pode fazer um teste, você é aluno, colega advogado. Na hora que você constrói a sua petição, coloca aqui a competência, tal, qualificação da parte. Se você não sabe o artigo de referência da sua peça, volte 2 casas. Sabe por quê? Eu mostrei isso ao vivo para os alunos, ao vivo. Tava lá no NPJ, tal, Núcleo de Prática Jurídica. Aí eu abri 3 modelos de peça. E aí eu fui mostrando assim o erro de cada um desses modelos. Ó, isso aqui tá, ó, pra prática, tá ok, errou aqui e tal, mas dá pra usar. Nesse aqui, não dá pra usar. Esse aqui, resultado, você não passa na OAB. Porque aí eu peguei a prova da OAB e mostrei assim, ó, checklist. É assim, tem que colocar o artigo, tem que colocar a referência, tem que colocar os termos certinho. E a galera tá tão acostumada a pegar esse modelo que não tem nem o artigo de referência da sua peça, que acaba que a pessoa não passa. Então, até que o estagiário, já falei, cara, perde o cabimento, você né? precisa... Tudo bem, eu tô vendo que você escreveu, mas você tirou isso da onde? Qual é o fundamento jurídico que você tá me falando? Ah, é uma inexigibilidade de cobrança, um débito. Tá, mas fundamenta juridicamente isso aqui? Existe algum vício? Ah, tem um vício, sim, falou de briada. Tá, mas onde é que tá isso? Vício de quê? Me diz o artigo, me diz da onde tu tiraste, assim. Ah, mas a cliente falou, tudo bem, o cliente te dá o fato, você tem que pegar fato mais documento dá o e fato. construir, né? Ele te dá a realidade fática, que você constrói de acordo com o que é cabível na peça. Até porque o cliente ele vai trazer a dor, a angústia. Você precisa traduzir aquilo juridicamente. Senão você é literalmente uma máquina chat GPT, velho. Boa. Você literalmente vira um chat GPT que não sabe nem trazer o... Só que mais lento. Mais lento. Pior ainda. É pior ainda. Né? Então, talvez seria um uso interessante. Você fala assim, fundamento jurídico da ação tal. Começa a perguntar. Quer usar a máquina? Faz isso. Uma forma inteligente de usar. E até pra confirmar, né? Exato, confirma. Aí depois você viu o artigo. Cara, isso é que você quer me matar de ódio. É eu chegar em tutelas, passar um trabalho de tutelas, o cara vem lá, 273. É do código 73, código anterior. Ele não se deu o trabalho de ver se o artigo tava certo, velho. Cara, quantas vezes você Caraca. não pega o artigo que tá errado, pô? Mas eu já aleguei no HC pedindo nulidade por falta de defesa técnica, porque na defesa que eu vi do processo, o cara tava usando os artigos antigos antes daquela reforma de 2008 do Aham. procedimento do CPP. É, cara, é complicado. Assim, é bom, mas é uma ferramenta. E como qualquer outra ferramenta, se você souber manusear, te ajuda. Isso. Criar Exato, a show de dependência dela, aí Show não de tem o que bola. fazer. Realmente complicado. É isso. Muito bom. Isso. Show? Show. Então, mais uma vez aí, sempre um prazer estar com vocês aqui. A gente encerra o episódio de hoje, quer fazer um encerramento aí. Leozinho, que faz, sei lá, 75 anos. que Nosso não vem. turista. Nosso turista. Há 94. Viajandão. De férias, velho. De férias. A gente merece. É isso, né? Férias é da gente também. Então faz o encerramento daí. Ó, vamos só encerrar aqui falando no Instagram dos meninos. Dudu, teu Instagram? Insta.Eduardo Farias. Graças a Deus, ele mudou. Essa piada Graças a interna é Deus. muito boa. Cara, hoje é muito fácil achar Eduardo nas redes sociais. É. Antigamente você tinha que pedir ajuda a Deus, não era o chat GPT. Hoje é mais fácil. Cara, Repete que aí, Dudu. exagero, Repete. velho. Underline pra cima, pra Insta.Eduardo baixo, Farias. bola, Tim Hadouken. Minha lua. Minha lua pra frente, minha lua pra trás. Faria. Era horroroso. Agora do Felipe. Prof.Rossi. E o meu, prof.leopaixão. E não deixe de seguir também o podcast Pode Advogar nas nossas redes sociais, bem como o YouTube, e acompanha lá também no Spotify. Tá dirigindo, não consegue assistir o vídeo? Se liga no Spotify, Show que de também bola. tá Bem no lembrado. momento. Muito bom, meninos. Um abraço. Show, agradecer também aos nossos patrocinadores, muito obrigado, vocês são ferinhas do baile, e todos vocês que nos assistem aqui sempre, a nossa equipe como toda, Henricão também. E é isso, tamo juntos e até o próximo episódio. Curtiu o episódio de hoje? Coloca aqui nos comentários, diz pra gente quais são as sugestões de tema, a gente anotou o último recente, muito bacana. E outra coisa também, né? Esse tema de chat GPT, cara, com certeza a gente ainda vai voltar a discutir. Sem dúvida. Deixa aqui a opinião, porque deixa aqui o seu ponto de vista sobre tudo que foi dito, que a gente volta a discutir isso em outro podcast. Pronto. Show, é isso. Tamo junto e até a próxima.